A ideia hoje é mostrar um pouco do exemplo de um programa de redistribuição de renda que é considerado um marco na história da América Latina. A partir desse programa, todos os outros surgiram, incluindo o nosso, né, caso do Bolsa Família, por exemplo, né? O Bolsa Família foi um programa baseado neste aqui do México, tá? O que não é nenhum demérito, né? Que bom que existem programas que podem servir de exemplo para outros, né? Família em Ação na Colômbia e outros programas que também tiveram na Argentina, em outros países da América Latina, que se basearam neste desenho de programa de redistribuição de renda que, eu vou dizer, foi o Progressa porque ele mudou de nome por várias gestões, né, federais no México, mas ele continuou existindo, só mudava de nome, né? Então, ele começa com esse nome, Progressa, depois ele vira Oportunidades, por último ele vira Prospera, né, 2014 para cá. 2018 também fizeram uma pequena alteração no nome, que não tem nem sigla, depois eu vou falar qual que é o nome que ficou, né? Mas ele é um programa que é considerado um caso de sucesso, como eu disse, um exemplo, né, para outros contextos, né? Ele é muito estudado em todo e qualquer curso de avaliação de impacto, tem muitos bancos de dados disponíveis, inclusive um deles eu vou disponibilizar para semana que vem, juntos, realizarmos algumas operações de avaliação de impacto do programa, ainda que seja um banco do início do programa, na década de 90, ele iniciou, né? 95, 97, 2000 ele foi aprimorado e nós estamos em 2021 e ele ainda existe, né? Então, ele é um programa bem longevo, assim, que é mantido com recursos públicos do México e as suas avaliações, as avaliações de impacto do programa foram realizadas com recursos de organismos multilaterais, como, por exemplo, o BID, né? Que financiou, principalmente as primeiras avaliações, antes dele ser um programa que envolvia o meio urbano e o meio rural. Ele começou no meio rural, ele surgiu para tratar e resolver o problema da pobreza no meio rural, e depois ele foi expandido para o meio urbano. Mas ele, basicamente, o desenho dele é um desenho de programa de redistribuição de renda para aliviar e tirar as pessoas da pobreza, basicamente isso, né? É um programa de redistribuição de renda com condicionalidades, que a gente já vai falar sobre isso um pouco. Um programa de redistribuição de renda com pré-requisitos para elegibilidade para participar, ponto de corte à renda, muito parecido com o Bolsa Família, quer dizer, o Bolsa Família se baseou nele, né? Um programa de redistribuição de renda que teve várias rodadas avaliativas, né? Até porque ele também contou com recursos internacionais, organismos multilaterais, né? E um programa, então, com uma extensão relativamente grande e uma temporalidade também grande, né? Já que dá para dizer que ele começa mesmo lá por 97, 95, 97 são os anos base para fazer as primeiras avaliações, né? E ele, então, existe até hoje. Então, há mais de 20 anos que esse programa existe com restrições, agora mais recentemente, restrições orçamentárias, mas ainda é um programa... Houve uma ameaça em 2019 de que ele seria extinto, mas até onde eu sei parece que ele não foi, né? Mudou de nome e tal, mas não foi, né? Ele passou por várias administrações federais com mudança de nome, né? Com algumas siglas, então... o Oportunidades, Progressa e Prospera, né? Se não me engano é essa ordem, então em alguns momentos eu vou chamar de Progressa, mas eu estou falando no mesmo, né? A gente acaba chamando com o nome daquele banco de dados que a gente está acostumado a lidar, né? Mas resumindo, é o mesmo programa, né? Então, vocês que são da políticas públicas, vocês conhecem bem esses desenhos, né? São programas criados para realmente redistribuir a renda. Eles se caracterizam por programas que distribuem uma quantia monetária para famílias, a unidade de análise são famílias, né? Neste exemplo do México, é a primeira vez em que se coloca em prática a ideia de que quem deve receber o benefício são as mulheres do domicílio, porque elas fazem um uso mais otimizado do recurso do que os homens. Depois isso vai se repetir aqui, né? No Bolsa Família é a mesma coisa, né? Quem tem a posse do cartão normalmente é a mulher, né? Salvo naqueles domicílios em que o homem não tenha, né, uma mulher e ele seja o provedor, né, o chefe da família sozinho. Mas, em geral, são as mulheres que detêm o cartão, né? Uma outra característica é que são programas que eles dão diretamente para o beneficiário o recurso através do banco. No caso do Brasil é a Caixa Econômica, lá no México é o banco público deles também, né, que administra o recurso, né? Uma outra característica é que o recurso ele é transferido, né, da União diretamente aos municípios, né?
E esses municípios, a partir, então, no nosso caso aqui é o CRAS, né? Que vai ficar responsável por identificar, fazer a busca ativa ou receber essas pessoas. Essas pessoas elas vão se inscrever e o governo federal tem um cadastro único, lá no México é bem parecido também, né? E nesse cadastro, então, todas as pessoas que se julgam, né, se autodeclaram elegíveis, vão estar lá, e aí vai haver, então, essa seleção a partir de um ponto de corte que tem a ver com o máximo, né, que uma família pode receber per capita para ser elegível para participar do programa. Já vou falar esses valores depois aqui, tanto no México quanto no caso brasileiro, né? Mas não são universais suas políticas de redistribuição de renda, esses programas, melhor dizendo, né? Eles não são universais, eles têm ponto de corte, porque o recurso não é algo que está aí disponível, né, a rodo para todo mundo, né? Eles têm essas limitações, né? E a ideia básica desse tipo de programa, eu estou fazendo todo esse preâmbulo para depois chegar na parte das avaliações e tal, a ideia básica é que essas famílias que são elegíveis são muito pobres ou estão na pobreza ou na extrema pobreza, né? Tem algumas definições do que é pobreza, extrema pobreza, né? E essas famílias, então, vão, então, entrar, né? Vão ser elegíveis e participar desses programas, principalmente para que as gerações futuras não reproduzam esse ciclo da pobreza. Então, nos critérios para se manter no programa, melhor dizendo, nas condicionalidades para se manter no programa, todas elas estão voltadas para a primeira infância. Todas, né? Que é garantir a vacinação das crianças e que elas estejam na escola e não estejam trabalhando. E também uma atenção para as mães, né? Ou que estejam grávidas ou que estejam, então, amamentando. Então, a preocupação sempre é romper com essa reprodução desse ciclo da pobreza, investindo nas gerações na primeira infância, para as gerações futuras não reproduzirem esse ciclo da pobreza. Essa é que é a ideia teórica básica desse tipo de programa, né? Desse tipo de programa de redistribuição de renda, que no caso agora a gente está vendo do México, que é o case, né? O grande case, que serviu de exemplo para todos os outros que vieram depois na América Latina, né? Então, essa que é a ideia. Então, um pouco do que está aqui nesse slide eu já falei, né? Que é a questão das mulheres serem as que vão receber, a questão da extrema pobreza, né? A questão de focar na primeira infância, principalmente, né? Quer dizer, quem recebe o recurso é a mãe, né? Mas ela precisa garantir que esse filho seja vacinado, esteja na escola, na idade escolar, e não esteja trabalhando. Frequência e matrículas na escola e também com trabalho infantil. Algumas variáveis que a gente vai trabalhar na semana que vem no banco deste programa aqui, tá? Infelizmente, banco do Bolsa Família, eu até tenho, mas esse aqui está muito mais enxuto para uma aula, dentro do que eu penso, né? A ideia, né, desse programa aqui do Oportunidades, Progressa, Prospera, né? É muito essa, é acabar com a extrema pobreza e também com a pobreza, não repetir o ciclo de reprodução da miséria, né? E garantir a partir das gerações futuras. Eu sempre dou um exemplo, né, no caso nosso aqui, né? O que se espera, né? Se esperaria que esse tipo de programa fosse um programa transitório, né? Olha, por um tempo as pessoas vão receber, depois elas vão conseguir caminhar com as próprias pernas. O que a gente percebe no caso brasileiro, e não acho que no caso do México seja tão diferente assim, é que essas pessoas que normalmente são elegíveis para receber o programa, elas são tão pobres, elas têm tão pouca qualificação e já são adultos, né, que é muito difícil que elas saiam, né? Mas sim, a porta de saída esteja então com os filhos. Os filhos sim vão então tentar quebrar esse ciclo de reprodução da miséria. Essa que é a ideia, né? Então, fica muito evidente que talvez não exista porta de saída para esse tipo de programa com as pessoas que diretamente recebem, né? Que são essas mulheres, essas famílias, né? Mas sim, os seus filhos não vão, talvez no futuro, precisar, né, receber. Há uma outra característica que eu lembrei agora e que é bem interessante, né? Esse tipo de desenho, ele também é um desenho que ajuda a proteger, né, o clientelismo. Em que sentido, né? Na medida em que você não precisa mais que a primeira-dama, né, ou que alguém que quer se candidatar a algum cargo público dê cestas básicas para conseguir os seus votos, né? Você tem um programa que vai diretamente, então, atender essa população. E aí tentar quebrar com a ideia do clientelismo, do assistencialismo, né? Que é muito comum, né, em países da América Latina, que é a famosa compra de votos, né? Por quê?
Em geral, o que acontece, né? A família que vai se cadastrar, ela nem sabe, né, quem é que está administrando aquele recurso, né? Ela vai fazer um cadastro num órgão que supostamente é isento, no nosso caso é no Centro de Referência de Assistência Social, né? E a partir dali ela vai estar cadastrada e vai receber toda a assistência, uma vez que ela passe a receber o programa, o benefício, né? A questão da saúde, ela vai ter que cumprir, né, no posto de saúde, vai ter que matricular a criança na escola, né? Tudo em nível da comunidade em que ela pertence, né? No município em que ela reside. Então é muito difícil não, fica mais complicado essa questão da compra, né? Alguns diziam que o Bolsa Família comprava votos, mas já sabe que isso não aconteceu, né? Porque existe toda uma administração local muito específica, tá? Que é feita por técnicos desses centros de referência de assistência social, e a mesma coisa no México, né? Inclusive, em época de eleição no México, aqui no Brasil não é assim, mas no México, o Progressa, né, Oportunidades, Prospera, ele não aceitava novos beneficiários em época de eleição, não cadastrava novos beneficiários, para evitar também a questão da suposta compra de votos, né? Ele tinha todo um regramento. Aqui no Brasil, não lembro disso acontecer, mas lá, na época de eleição, não se aceitava novos beneficiários naquele momento, depois se passava a aceitar de novo, né? Para evitar esse viés e essa identificação como, eu estou recebendo aqui porque o fulano, né, vai ser o presidente, vai ser o governador, vai ser o prefeito. Tá? Então, tem tudo isso. Tá? Que mais? No caso, então, o Progressa, né, o Oportunidades, enfim, como queiram chamar, ele tem essas preocupações que eu citei antes, né? Reforçar a posição das mulheres na família e na comunidade. Então, os beneficiários são as mães, Bolsa Família, mesma coisa, que vão receber essas transferências monetárias, né? No caso do Progressa, não é o caso do Brasil, é um pouco diferente, né? Eles também distribuem bolsas de estudo para essas mulheres, né? Para elas poderem, então, fazerem cursos, né? Cursos de alfabetização para adultos, né? Ou cursos que, além do que elas já tinham conseguido fazer, né? Então, aqui eles colocaram sétima série porque era onde eles percebiam que havia muito abandono, né, por parte das mulheres, tá? O pagamento então, de dinheiro diretamente às famílias, né? Com a distribuição feita por esses bancos também, né? E aqui vem o que entra exatamente na nossa disciplina, né? Esse programa, especificamente em 97, ele realizou, quando ele foi instaurado, foi no meio rural primeiro, para erradicar a pobreza no meio rural, né? Ele foi feito um projeto piloto, né? Vocês vão ler isso no texto em espanhol, que foi feito um projeto piloto, e eles, então, selecionaram, por sorteio, é um experimento, né? Comunidades pobres que iriam ter o programa e comunidades pobres que não teriam o programa, né? Comparando, então, dados de 97 com dados de, se não me engano, 95, acho que foi isso, né? Para ver, então, se aquelas que tiveram o programa conseguiram, então, erradicar o trabalho infantil, matricular mais crianças na escola, ter um acréscimo na renda, né? Melhorar a saúde dos filhos e assim por diante, né? E aí, em 2002, depois que eles tiveram resultados bem positivos no meio rural, conseguiram recursos, então, do Banco Mundial e ampliaram esse programa para a área urbana também, para a pobreza urbana também, né? Então, foi feita uma avaliação que vocês vão ler o texto sobre ela, né? Uma avaliação bem rigorosa de impacto, tá? Eu não vou fazer spoiler aqui, porque vocês vão ler o texto exatamente sobre como é que foi feita a avaliação e responder umas perguntas sobre ela, né? E que é um marco, né, na avaliação de grandes intervenções, como foi o caso do Oportunidades, Progresso, Prospera, né? E vocês vão ler a nota técnica sobre como é que foi feita essa avaliação, né? Tudo isso era para, então, garantir, né, a eficácia do programa, né? Então, pensando numa gestão de recursos transparente, se exigiu a avaliação, né? Aqui umas características mais administrativas do programa, né? Então, não vou entrar em maiores detalhes, né? Aqui é o quanto que ele cresceu, né? De 300 mil famílias para 5 milhões, né? Ele cresceu rapidamente, assim, né? Eles perceberam uma série de melhorias quando fizeram as avaliações, o peso e a altura das crianças que estavam nas famílias beneficiadas,
A medicina preventiva também, atenção ao pré-natal, questão da natalidade, a matrícula e a manutenção das crianças na escola e a questão do trabalho infantil. São variáveis que a gente tem antes e depois do programa e vai medir, né, onde teve mais impacto, onde teve menos, se teve em todos esses itens, como é que foi, né? Tudo isso a gente vai ver na próxima semana. O mais legal de tudo é que como essa avaliação de impacto ela foi feita com desenho experimental, né, todas as nossas técnicas estatísticas vão ser de comparação, né, ou de 2 grupos ou 3 grupos. Então, teste T ou ANOVA, né? Não precisa fazer regressão multivariada com controle, nem nada, nem pareamento, nem coisa nenhuma, porque ele foi um desenho com grupo controle e tratamento selecionado por sorteio aleatoriamente. Então, em termos de técnicas estatísticas, isso facilita muito, né? Porque é só comparar tratado e controle antes e depois. Então, fica muito, muito fácil, digamos assim, em termos estatísticos, né? Para analisar impacto. O que não é tão comum na nossa área, né? Isso aqui é uma exceção, né? Aí, alguns indicadores também que foram percebidos, né? Que esse programa ele ajudou o México a reduzir a pobreza, né? Mesmo em períodos recessivos no país, né? Alguns indicadores da ONU, né, demonstraram, então, que a pobreza caiu, semelhante ao que a gente verificou aqui no Brasil com a questão do Bolsa Família. Né? No caso aqui, caiu de 15,2 para 12,6, né, nos primeiros anos do programa já. Né? O empoderamento das mulheres, que não é algo que eles mediram, mas que se percebeu, ainda que empiricamente, sem maiores estudos, né? A questão de muitas mães que nunca tinham ido à escola, começaram a frequentar ou retomaram os estudos em função daquele incentivo, só que aqui no Brasil não teve isso, né? O que teve aqui foi para alguns beneficiários fazerem cursos técnicos, né? O Pronatec e tal, isso teve. Mas não a questão da escolarização das mulheres, isso não teve aqui, que foi um pouco diferente lá, né? Ele foi, então, avaliado, como eu disse, né? Depois aqui... ele passou, né, a se chamar, começou com o nome de Progressa, aí ele trocou, né, o presidente, ele passou a se chamar Oportunidades em 2000, né, mas era o mesmo programa, né, não mudou nada, né, só mudou o nome, né. Aí com Oportunidades, então, ele foi ampliado para as áreas urbanas, né, mas a ideia, a lógica, as condicionalidades, os requisitos para se eleger, para participar, tudo isso continuou sendo a mesma coisa, né? Só mudou o nome e estendeu para a área urbana, né? Depois tem outros benefícios que o Bolsa Família não tem, ele tem, que é um pouco diferente, né? Aqui. Então, as corresponsabilidades ou então as condicionalidades, né? Você só vai conseguir continuar recebendo o benefício se mantiver, então, os filhos na escola, levar no médico, fazer as medidas e vacinar, né? No caso do Progresso, tem algo que não tem aqui no Bolsa Família, que são grupos de discussão com os beneficiários, né? Que vão trazer palestras, vão fazer grupos focais, né? Relacionados com saúde, alimentação, higiene, violência doméstica, planejamento familiar, né? O Bolsa Família teve algumas pesquisas que foram feitas com grupos focais, né? Mas foram pesquisas muito particulares, assim, em determinados casos, não é o semelhante ao caso do Progresso, né, ou Oportunidades, certo? Aqui está mais ou menos em torno de $150 por mês, então é bem muito mais do que recebe aqui no Bolsa Família, já vou falar, né, depois quanto é que é aqui, né? Tem alguns incentivos que são dados para manter a criança na escola, a questão do material escolar, uniforme, né? E que eles vão atualizando à medida que as necessidades vão aumentando, à medida que as crianças vão indo para séries mais avançadas, né? Isso não tem. Aqui no Brasil tem um pragmatismo na hora de pensar essas políticas, né? Elas têm valores fixos, a gente já vai ver que valores são esses hoje. Esses valores mudaram desde que o Bolsa Família existe, mas eles são muito engessados, né? Como existe uma administração central em nível federal que vai distribuindo esses recursos, né, para os municípios, né, não tem muito uma flexibilidade de acordo com o contexto, né? Eu vou dar um exemplo, né? O que é um pobre na cidade de São Paulo, o que é um pobre aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Se eu usar o mesmo ponto de corte e pensar no valor de uma cesta básica, muito provavelmente um recurso que se usa tranquilamente no interior do Rio Grande do Sul, talvez em São Paulo não dê para nada. Tem transporte, tem a comida mais cara, né?
E isso aqui, isso não é levado em conta, né? São os mesmos pontos de corte, a gente já vai ver depois, né? Do que é ser pobre e o que não é pobre. Independente de quanto custa a cesta básica naquele local ou não, né? Então, às vezes, R$100 num contexto dá para muita coisa, e no outro não dá para quase nada, né? Então, tudo vai ser variável em função do contexto. E isso, esses programas aqui não levam em conta, né? A mesma coisa, o Bolsa Família leva em conta crianças e adolescentes também. Vocês vão ver que ele tem um benefício variável em função do número de adolescentes, né? Mas para ele não interessa que idade tem. Pode ter 10 anos, 15, é o mesmo valor. E até 2 adolescentes por domicílio, mais que 2 já não recebe mais nada, né? Extra. Né? Para também não estimular mais filhos. Aquele papo que a gente conhece, né, contra o programa de que as pessoas vão ter mais filhos para receber mais benefícios, porque tem um limite, né? Criança é 3 e adolescente é 2, né? Então não vai adiantar ter mais filho que não vai ganhar mais nada mais por ter mais filhos, né? Então isso, algumas coisas são parecidas e outras são um pouco diferentes do caso do México, né? As famílias podem permanecer no programa por 3 anos, desde que cumpram suas corresponsabilidades, que seriam as condicionalidades, que a gente chama em linguagem de avaliação de políticas, né? Depois de 3 anos, a família pode se recadastrar, né? Se ainda estiver dentro dos critérios de elegibilidade, se ela realmente, né, não saiu dessa situação de pobreza e pode voltar a receber o benefício. Mas ela é obrigada a fazer esse recadastramento, né? Recadastramento, tá? Ela é obrigada a fazer isso. Então, aqui aquela ideia de que esse tipo de programa tenta evitar, né, o antigo problema da compra de votos, né, que era bem comum na história da América Latina, na história do Brasil, enfim, né. Então, essa transferência direta, ela tenta eliminar essa influência dos intermediários, né. O recurso vem para o município, o cidadão se cadastrou, vai lá no banco e recebe. Não tem, né, um político que está dando para ele, não, nada disso, né. Então, aquela ideia que eu falava no início, né? No caso do Progresso, tem algumas características um pouco diferentes aqui do nosso programa, né? Eles utilizaram, no primeiro momento, dados do censo de pesquisa para identificar, né, as situações de regiões mais pobres, principalmente no primeiro momento, enquanto era só no meio rural, né? Uma vez que eles identificaram, eles fizeram pesquisas em loco, aqui não teve isso, né? Para tentar verificar as famílias que precisariam receber primeiro, e aí fazer um sorteio entre elas, né? Todos os critérios, né? Renda, escolaridade, ocupação, estado da moradia, tudo isso, né? E, além disso ainda, né, como um filtro final, eles, então, criaram listas de possíveis beneficiários e apresentaram essas listas em reuniões nas comunidades. Para quê? Para que a própria comunidade referendasse e confirmasse se aquelas pessoas realmente deveriam entrar no sorteio ou não, né? Então, houve uma participação, digamos assim, dos possíveis beneficiários e de quem estava ao redor, né, para garantir que não tivesse nenhum erro, nenhum viés. A gente sabe, por exemplo, que no Bolsa Família aconteceram algumas situações, né, de que pessoas que talvez não devessem estar no cadastro estavam. Isso, agora no auxílio emergencial aconteceu a mesma coisa. É difícil esse controle. Como aqui eles tinham recursos, estavam só no meio rural, era um espaço mais restrito, foi relativamente mais fácil de adotar esse tipo de procedimento, né? Em loco, com a comunidade checar se aquela lista não tinha nenhum viés, não tinha ninguém ali que estava e não deveria estar, né? Isso nos primeiros anos do programa, ainda na fase mais piloto mesmo, né? Aí depois que eles ampliaram, creio eu que tenha ficado mais difícil esse tipo de trabalho, né? No início foi bem interessante, né? Aqui, como eu falei, no período eleitoral, né, não se faz nenhuma nova inscrição de beneficiários, né? Antes de campanha, comício, seja o que for, não se faz, né? Aqui houve um determinado ano eleitoral lá no México, né? Que, se não me engano, foi eleição nacional de 2013 e estadual de 2004 e municipal, em que se fez toda uma campanha, né? Uma campanha dirigida principalmente às mulheres, que são as que recebem o benefício, né?
e com um slogan que dizia: vote em quem votar, nenhum político pode excluir você do programa. Era algo bem para conscientização, assim, né? Que a gente sabe que há boatos, ameaças, né? Olha, se você votar no fulano, você vai perder o benefício, se votar no ciclano, não vai ter mais benefício, aquela coisa toda, né? Então, se fazia junto com a publicização da necessidade de votar, essa chamada, né? De que independente de quem você vote, você não pode ser excluído ou vai ser incluído porque votou em alguém. Isso não existe, né? Então, era enfatizado nas campanhas, né? E mesmo assim, semelhante ao que acontece no caso brasileiro, esse programa sofreu várias críticas, né? E muitas ameaças também, né? Alegando que ele comprava votos, né? Uma das características, então, desse programa, então, né? Que ele foi bastante avaliado desde o início, né? Para poder identificar desvios de rota, implementação mal feita, a focalização se estava bem feita ou não, né? Então, se estava sendo identificado realmente e beneficiado quem era pobre ou extremamente pobre, né? Se não havia nenhum problema de identificação desses beneficiários, né? Então, a avaliação foi central e por isso ele é usado como um caso, principalmente em cursos a própria ENAP, quando dá cursos e outros que eu já fiz por aí, em algum momento sempre esse programa é falado, ainda que ele já seja mais antigo, né? Então, em algum momento ele é falado, né? Alguns resultados de algumas avaliações, aqui eu não vou entrar em maiores detalhes, né? Ele é considerado o maior programa social da história mexicana, acho que o Bolsa Família para nós também, né? Por abarcar um número enorme de beneficiários, né? Ele está nessa secretaria aqui, que é a CDSOL, e a partir, então, da experiência desse programa no México, o BID ele incentivou outros países, né, a analisar, estudar o modelo e adaptar. Então, quando nós temos, no primeiro mandato do governo Lula, a fusão de 3 programas do Fernando Henrique, né, o Vale Gás, o Bolsa Escola e o Alimentação, se não me engano, eles usam esse desenho aqui do programa mexicano para se basear e construir o Bolsa Família. O Bolsa Família não surge do além, né? Ele tem como ponto de partida, como referencial, este programa aqui, o que não é nenhum demérito, né? Muito bom, que tenha sido um programa bem sucedido, num país pobre, com avaliações, né? Bem importante. Então, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Honduras, vários países que utilizaram essa experiência e planejaram seus próprios programas, né? Inclusive, o Bolsa Família é muito parecido com o Progresso, né? Ele tem oportunidades, ele tem muitas características que são quase iguais, idênticas até, né? Então, ele serviu, né, como parâmetro, como modelo para se estruturar e se desenhar outros programas, né? Aqui eu fiz um pequeno... isso aqui foi um curso até que eu fiz, eu tirei do curso, né? Ele começa como Progressa, passa a se chamar Oportunidades, depois vira Prospera. Em 2018, eles mudaram o nome, né? Programa de Atenção à Saúde, Medicamentos Gratuitos para a População sem Seguridade Laboral, né? Houve uma restrição de recursos e tal, ele sofreu essa restrição, né? E mudou de nome, né? Mas ainda ele hoje tem 28 milhões de pessoas que recebem o benefício em 2.456 municípios dos 32 estados do México, né? Aqui nós temos 26 estados e temos mais municípios, temos 5.500, né? Então, é um número grande ainda de beneficiários que o programa ainda tem. Então, ele não foi, né? Pode ser que alguns valores tenham sido reduzidos, mas ele não foi extinto, né? Mudou o nome e tal, mas ainda tem muitos beneficiários, tá? Então, isso aqui é um panorama mais geral do que é esse programa. Vocês vão poder ler em detalhes toda a avaliação que foi feita para implementar. Está lá o making off da avaliação, que é um texto espanhol do CDSOL, isso aí dessa secretaria. Então, ali vocês vão ter todos os detalhes, aí vão, para ver se vocês captaram bem como é que foi a avaliação. Eu construí um conjunto de perguntas para vocês responderem sobre o processo avaliativo do